Lucas, capítulo 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem drópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não poderá ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem,
não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 16. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-lhe, disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele.
E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.